Pois não. O artista concreto, que usa a função matemática, mas simplesmente um veículo de pensamento. O artista concreto, ele pensa matematicamente, ele une a desordem, o caos, com a ordem. Então, o caos com a ordem, ele usa os elementos técnicos, os elementos que a gente já conhece da matemática, da geometria, etc. Mas o intuitivo dele, ele não pensa matematicamente. Ele simplesmente coloca o seu pensamento em ordem, matematicamente falando, geometricamente falando, matematicamente falando, para que as pessoas que vão perceber esse tipo de trabalho entendam a linguagem que é uma linguagem comum. A matemática, a geometria e a aritmética são linguagens comuns que praticamente todos percebem. A linguagem intuitiva é uma linguagem ainda caótica, que participa dentro da criatividade, mas não é todo mundo que entende. Então ele precisa desses elementos para poder fazer entender a sua obra. Quando você disse, como no final dessa parte, essa ideia que o concretismo brasileiro seria mantido no caráter especial, por exemplo, nas físicas, em relação ao objeto comum, é que isso diferenciaria não apenas da escola de Urban, do certo concretismo europeu, mas também do neoconcretismo, que entenderia a sua fala. Eu queria que você voltasse por esse ponto, explicasse esse ponto. Também não sei se eu entendi. Não sei se eu expliquei direito, né? Porque, assim, acho que eu quis me importar a especificidade dessa produção. Desde quando eu analisei o trabalho do Willis de Castro, ficava evidente que não se tratava mais do conceito de arte aplicada, do conceito anterior. Os próprios referenciais concretos, os princípios concretos, também pediam aí toda a noção figurativa e abstrata. Nesse sentido, aí, com relação ao ideal da arte, seria a transformação da arte num conhecimento, num coeficiente artístico presente em tudo, de tal maneira que todos os objetos, todos os espaços fossem artísticos, ou seja, que nós vivêssemos aquilo que muitas vezes se sonhou que é arte total? Não, porque parece haver claramente uma distinção entre o que é a obra. Acho que aqui na exposição do Maluf, eu uso dizer na frente dele, parece também ter essa distinção entre o que é a obra de arte e o que é a experimentação dos outros objetos. Mas esses objetos, eles guardam uma força estética especial, porque aí não se cai no que, sobretudo após a saída do Max Bill de Ulm, se tornou um projeto, que é a transformação da arte no fim da arte, e a redução da arte a um coeficiente técnico, que é equacionado como um outro dado de recursos, materiais, necessidades na produção do objeto. E, portanto, abandona-se de vez o ideal do objeto artístico, dos objetos utilitários serem objetos artísticos. Isso é um modo de terminar com o objeto, com o ideal do objeto cotidiano como um objeto artístico. O neoconcretismo me parece que rompe de vez com a ideia, mas propondo uma outra relação entre a obra artística e o cotidiano. Não porque essa obra vai ser um objeto utilitário, ou porque ela vai informar o objeto utilitário. Não, ela vai propor uma transformação na medida em que a experimentação estética ela envolve efetivamente a participação.
Nesse sentido, comparada ao fim da arte com a proposta concreta ou com o neoconcretismo, essa produção concreta ela pareceria retrógrada, porque ela manteria a distinção entre o objeto artístico e os demais objetos, e ela manteria um determinado estatuto da fruição estética mais convencional. Só que me parece que isso é feito em nome exatamente de uma outra força estética, de um outro tipo de atuação desses objetos no cotidiano. Eles não são obras de arte, mas eles também não são simples objetos. E aí me vem muito à mente aquele panfleto de propaganda de tintas feito pelo Luiz de Castro, que, olhado de relance, parece um poema concreto. Mas quando se vai para o texto, se percebe que é um texto divulgando as qualidades do material. Então, não sei se eu expliquei, entende? Mas é porque eu acabei tentando ver o objeto diferente, tanto da arte aplicada, do objeto utilitário efetivamente científico, tal como o Kuhn propõe, e também da obra de arte de ruptura dos neoconcretos. É isso. É um objeto intermediário. É um objeto com uma especificidade própria. Eu acho que aí é importante entender essa especificidade dele. Ela fez exatamente isso. Ela fez a ruptura do objeto estético que vinha sendo desenvolvido desde a segunda revolução industrial inglesa, quer dizer, do artesanato até a indústria, e foi feita lentamente, porque a nossa indústria, mesmo até com o movimento construtivismo russo, onde Malevich e Lisinski faziam obras de comunicação relacionada ao uso comum das pessoas, Malevich queria fazer copos, como se fossem obras de arte, né? Garrafas. Nós sabemos, por exemplo, na Rússia a indústria não estava em desenvolvimento, não tinha condições suficientes para que fizesse essa produção. Na Alemanha já era possível, nos anos 30, fazer esse tipo de esquema, tanto que na parte, por exemplo, visual, da Gestalt, de percepção, tudo isso, mesmo o Lisinski, o Merz, o Schwitters e tudo isso, conseguiram fazer obras que tinham referência estética, não era pensado como um elemento estético. Tá? Mas o estético estava agrupado. O estético era uma parte da função do objeto. Tá certo? Porque se a gente ficar até hoje pensando que o trabalho tem que ser uma obra estética, nós estamos fazendo uma coisa que foi totalmente revolucionado pelo Arts and Crafts. Vamos deixar de fazer objetos para o reino. Vamos fazer um objeto para o povo usar. Tá certo? Vamos fazer objetos acessíveis, bom desenho, bom objeto, que entra a estética nesse sentido. Estética só, na parte intuitiva, etc., sem a tecnologia hoje, isso ficou claro bastante depois da Segunda Guerra Mundial, que sem a tecnologia não era possível mais fazer objetos e elementos referentes à coletividade. Onde a coletividade pudesse participar, eu levo isso de coletividade poder participar até o Renascimento. Quando o Renascimento realmente fazia todos os projetos de arquitetura, igreja, pintura, etc., porque as pessoas não sabiam ler, a pintura era uma referência de legibilidade da história do cristianismo, etc., etc. Né? A necessidade que a igreja tinha de transmitir as ideias sobre a religião, não podia ser por escrito, que não existia um livro, não existia nada. Então os quadros eram as referências de história de como surgiu a crucificação de Cristo, etc., 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 que foi totalmente esquecida quando chegou o Barroco, o Rococó, certo? Posteriormente ao Barroco, o Rococó,
meu raciocínio. Tá certo? Somente depois do Arte Secreta começou a voltar as mesmas referências que foram desenvolvidas no Novo Renascimento. E hoje está mais claro ainda que a coletividade tem que participar de todas as atividades culturais que sejam através do cartaz, tá certo? Que, por exemplo, o Brasil não está desenvolvido, eu não sei porquê, tá certo? O desenho industrial também no Brasil não está desenvolvido, eu sei porquê. Mas as nossas condições não geraram um desenvolvimento dessa cultura. Eu já não chamo mais nem de arte concreta, mas de cultura onde os elementos da coletividade participam hoje. Não fazendo coisas do futuro para salões de inaugurações de exposições, onde 100 pessoas vêm. Eu duvido que as 100 pessoas venham, porque estão bebendo champanhe e vinho, conversando com as pessoas, não vêm. Mas é para uma ocorrência social, etc., onde o artista deveria participar da coletividade. Por exemplo, o que está acontecendo com a última Bienal, o que está acontecendo com a Tucumeta agora, é para perceber que a coletividade foi esquecida, eles estão fazendo projetos que é justamente para reforçar e entrar dentro da coletividade com instalações, etc. Que é um absurdo fazer instalações em 4 paredes que não tem proporção nenhuma, enquanto nós temos, por exemplo, problemas de instalações na própria cidade. Então, esse é o conceito de UME. Esse é o conceito de UME, onde o artista deve participar da coletividade, hoje e agora, tá certo? E usar os cartazes como laboratórios de novas expressões visuais. Eu acho que, nesse sentido, o Antônio Maluf teve uma penetração social muito especial quando ele produziu muitos tecidos, muitas estampas para a tecelagem da própria família dele, que eram tecidos extremamente populares, que até eu não consegui localizar de tão populares que eram, segundo o Maluf, eram vendidos como lenço de cabeça na feira. Quer dizer, nesse sentido, nada mais russo, né? Do construtivismo russo mesmo, esse ideal de que a arte fosse mesmo espalhada. E eu acho que o Maluf conseguiu isso em boa parte da produção dele. Por isso também é tão difícil localizar esse material, porque eles eram tão populares, tão acessíveis, que ninguém se deu trabalho de guardar, né? Não dando um valor histórico a uma produção que era inserida no hoje e agora, né? Nos anos 50.